Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso Fundamentos de Matemática Elementar 1, que será um estudo do primeiro volume da famosa coleção Fundamentos de Matemática Elementar. E como de costume aqui no canal, todas as referências, citações, sugestões e notas estão todas na descrição do vídeo. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Bort, sou formado em Ciências Econômicas, atualmente mestrando em Desenvolvimento Socioeconômico e pós-graduando em Economia do Setor Público. Sou também o idealizador e criador do nosso querido canal Gundrice e professor de Matemática e Economia nas horas vagas. No decorrer do nosso curso completo de Fundamentos de Matemática Elementar 1, a gente vai estudar tópicos como noções de lógica, conjuntos, conjuntos numéricos, relações, introdução às funções, função constante e função afim, funções quadráticas, função modular. Vamos ver outras funções elementares, função composta e função inversa, equações irracionais e inequações irracionais, além de resolver questões do livro e também a resolução de questões dos vestibulares. Bom, no primeiro módulo do nosso curso, sobre noções de lógica, a gente vai estudar proposição, negação, proposição composta, os conectivos, condicionais, tautologias, proposições logicamente falsas, relação de implicação, relação de equivalência e sentenças abertas, quantificadores e como negar proposições. Só lembrando que o nosso curso Fundamentos de Matemática Elementar 1, Teoria e Exercícios, está disponível na plataforma da Udemy, tá certo, pessoal? Então aqui a gente tem já diversas aulas teóricas gravadas, algumas resoluções de exercícios, tá certo? E as novas aulas teóricas dos demais capítulos do livro, a gente vai adicionando à medida em que a gente for fazendo, Assim como as resoluções dos exercícios. Bom, então, pessoal, para quem tiver interesse, vou deixar o link do curso aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. O curso também está disponível para os membros do nosso canal no YouTube. E para quem quiser estudar apenas noções de lógica, com teoria e exercícios, o nosso curso também só sobre noções de lógica está disponível também na plataforma da Udemy, pela menor faixa de preço da plataforma, contendo aí as aulas teóricas, exercícios resolvidos e também questões de concurso, tá certo? Então, para aqueles que tiverem interesse também, o link para esse curso específico sobre noções de lógica, baseado também aí no Fundamentos de Matemática Elementar 1, está disponível na plataforma da Udemy e também para os membros do nosso canal no YouTube, certo? 1. Proposição. Todas as orações declarativas, que podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas, são chamadas de proposição ou sentença. A proposição ou sentença deve ter 3 características obrigatórias. Primeiro, sendo oração, tem sujeito e predicado. Segundo, precisa ser declarativa, não pode ser exclamativa nem interrogativa. Terceiro, tem que ser ou verdadeira ou falsa. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, as proposições. 1. 4 é um número inteiro. É verdadeira, 4 realmente é pertencente ao conjunto dos números inteiros. 2. 5 é divisor de 17. Essa é uma proposição falsa, porque 5 não é divisor de 17. 3. 2 vezes 3 mais 1 é igual a 7. Essa também é verdadeira. Então, as proposições 1 e 3 são verdadeiras, enquanto a 2 é falsa. Vejamos agora alguns exemplos de frases que não são consideradas proposições. 1. 4 mais 9 vezes 1. Não tem predicado, logo não pode ser uma proposição. Segundo, a raiz quadrada de 3 é um número racional? Como essa frase é interrogativa, também não pode ser uma proposição. Terceira, 2 vezes x mais 3 é igual a 10. Como a gente não pode classificar como verdadeira ou falsa, porque não sabemos o valor de x, também não é uma proposição. 2. Negação. Para qualquer proposição P, podemos sempre construir outra, a sua negação. É a chamada negação de P, que é representada por esse símbolo aqui, um tio e um P. Vejamos alguns exemplos. A. A proposição P declara que 1 mais 1 é igual a 2. A negação da proposição P vai ser 1 mais 1 é diferente de 2. B. A proposição P diz que 3 é maior que 1.
Logo, a negação da proposição P, a negação de P, vai dizer que 3 é menor ou igual a 1. C. A proposição P diz que 5 é divisor de 16. A negação da proposição P diz que 5 não é divisor de 16. Para que a negação de P seja uma proposição, é necessário que ela possa ser classificada como verdadeira ou falsa. Para isso, a gente vai seguir o seguinte postulado. A proposição negação de P tem sempre que ser o valor oposto de P, isto é, a negação de P é verdadeira quando P é falsa, e a negação de P é falsa quando P é verdadeira. Vejamos a tabela verdade da proposição negação de P. Nos nossos exemplos A e B, as proposições negação de P são falsas. Já no exemplo C, a negação de P é verdadeira. 3. Proposição composta, conectivos. A partir de proposições dadas, a gente pode construir outras proposições, utilizando os conectivos, o conectivo e o conectivo ou. Vamos começar pelo conectivo i. Se colocarmos o conectivo i entre duas proposições P e Q, podemos obter uma nova proposição, P e Q. Essa proposição é chamada de conjunção das sentenças P e Q. Vamos ver alguns exemplos. O exemplo A, a proposição P diz que 3 é maior que 2. A proposição Q diz que 3 é diferente de 2. A conjunção das sentenças P e Q diz que 3 é maior que 2 e 3 é diferente de 2. No exemplo B, a proposição P diz que menos 4 é menor que menos 3. A proposição Q diz que menos 4 entre parênteses ao quadrado é menor que menos 3 entre parênteses ao quadrado. E a conjunção das sentenças P e Q diz que menos 4 é menor que menos 3 e menos 4 entre parênteses ao quadrado é menor que menos 3 entre parênteses ao quadrado. Já no exemplo C, a proposição P diz que um quadrado de lado A tem diagonal 2A. A proposição Q diz que um quadrado de um lado A tem área igual a A ao quadrado. E a conjunção das sentenças P e Q diz que um quadrado de um lado A tem diagonal 2A e área A ao quadrado. Para a gente saber se uma conjunção é verdadeira ou falsa, é necessário seguir o seguinte postulado. A conjunção P e Q é verdadeira se P e Q são ambas verdadeiras. Se ao menos uma delas for falsa, então a conjunção P e Q é falsa. Vejamos a tabela verdade da proposição P e Q que sintetiza esse postulado. Com base nisso, vamos analisar os exemplos dados. No exemplo A, como 3 é maior que 2, a proposição P é verdadeira, e Q também, pois 3 é diferente de 2, obviamente. Como ambas são verdadeiras, a conjunção P e Q é verdadeira. No exemplo B, P é verdadeira, pois menos 4 é menor que menos 3. Para julgar Q é necessário entender um pouco de potenciação de números negativos. Quando o número negativo está entre parênteses, o seu quadrado será positivo. Quando estiver sem parênteses, o seu quadrado será negativo. No caso, menos 4 entre parênteses elevado ao quadrado é igual a 16, e menos 3 entre parênteses elevado ao quadrado é igual a 9. Como 16 não é menor que 9, então a proposição Q é falsa. Ou seja, a conjunção P e Q também será falsa. E para julgar o exemplo C, é preciso saber calcular a diagonal de um quadrado. Para encontrar a diagonal de um quadrado com lado A, basta multiplicar o lado vezes a raiz de 2. No caso, a diagonal do quadrado com lado A será A vezes raiz de 2, e não 2A. Então, a proposição P é falsa. A proposição Q é verdadeira. O quadrado de um lado A tem área A ao quadrado. Mas como P é falsa, a conjunção P e Q também será falsa. O conectivo OU. Se colocarmos o conectivo OU entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição. Essa nova proposição é chamada de disjunção das sentenças P e Q. Vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, a proposição P diz que 2 é igual a 2. Q diz que 2 é maior que 2, e a disjunção P ou Q diz que 2 é igual a 2 ou 2 é maior que 2. No exemplo 2, P diz que 10 é um número primo. Q diz que 10 é um número composto. A disjunção P ou Q diz que 10 é um número primo ou composto. No exemplo 3,
P diz que 3 elevado ao cubo é menor que 2 elevado à quarta potência. Q diz que 2 elevado ao quadrado é menor que menos 3 entre parênteses elevado à quarta potência. E a disjunção P ou Q diz que 3 elevado ao cubo é menor que 2 elevado à quarta potência, ou 2 elevado ao quadrado é menor que menos 3 entre parênteses elevado à quarta potência. Para saber se uma disjunção é verdadeira ou falsa, vamos considerar o seguinte postulado. A disjunção P ou Q é verdadeira se ao menos uma das proposições P ou Q é verdadeira. Se P ou Q são ambas falsas, então a disjunção P ou Q é falsa. Vejamos a tabela verdade da proposição P ou Q que sintetiza esse postulado. No exemplo 1, a proposição P é verdadeira, 2 é igual a 2. E Q é falsa, porque obviamente 2 não é maior que 2. Como P é verdadeira, a disjunção P ou Q também será verdadeira. Para julgar o segundo exemplo, é preciso relembrar o que são números primos e números compostos. Os números primos são números com apenas 2 divisores naturais, 1 e ele mesmo. A proposição P é falsa. 10 não é um número primo, pois ele tem mais de 2 divisores. A proposição Q diz que 10 é um número composto, que são os números que possuem mais de 2 divisores naturais distintos. O 10 tem como divisores os números 1, 2, 5 e 10, e portanto é um número composto. Logo, a proposição Q é verdadeira. Como Q é verdadeira, então a disjunção P ou Q também será verdadeira. No exemplo 3, a proposição P é falsa, pois 3 ao cubo dá 27, que é maior que 2 elevado à quarta potência, que dá 16. A proposição Q é verdadeira, pois 2 ao quadrado dá 4, que é menor que menos 3, entre parênteses, elevado à quarta potência, que dá 81. Logo, a disjunção P ou Q também será verdadeira. 4. Condicionantes. Também a partir de proposições dadas, podemos construir novas utilizando os condicionantes. O condicional se então e o condicional se somente se. Se colocarmos o condicional se então entre duas proposições P e Q, obtemos a nova proposição, se P então Q. Essa nova proposição pode ser lida se P então Q, ou P é condição suficiente para Q, ou Q é condição necessária para P. No condicional se P então Q, a proposição P é chamada de antecedente e Q é chamada de consequente. Vejamos alguns exemplos. No exemplo A, a proposição P diz que 10 mais 10 é igual a 20. Q diz que 3 é divisor de 17. E a condicional se P então Q diz que se 10 mais 10 é igual a 20, então 3 é divisor de 17. No exemplo B, a proposição P diz que 3 é maior que 5. Q diz que 2 é um número inteiro e o condicional se P então Q diz que se 3 é maior que 5, então 2 é um número inteiro. E no exemplo C, a proposição P diz que 2 sobre 4 é maior que 4 sobre 5. Q diz que 2 é igual a 5 e o condicional se P então Q diz que se 2 sobre 4 é maior que 4 sobre 5, então 2 é igual a 5. Para saber se a proposição se P então Q é verdadeira ou falsa, vamos seguir o seguinte postulado. O condicional se P então Q é falso somente quando P é verdadeira e Q é falsa. Caso contrário, o condicional se P então Q é verdadeiro. Vejamos a tabela verdade da proposição se P então Q, que sintetiza esse postulado. Com base nisso, vamos julgar os nossos exemplos. No exemplo A, a proposição P é verdadeira, mas a proposição Q é falsa. Logo, a proposição se P então Q será falsa. No exemplo B, a proposição P é falsa, já Q é verdadeira. Logo, a proposição se P então Q será verdadeira. E no exemplo C, P é falsa, e Q também será falsa. Logo, a proposição se P então Q será verdadeira. Pode parecer contraintuitivo termos proposições P e Q falsas, gerando uma proposição se P então Q verdadeira. Você pode pensar o seguinte: partindo de uma proposição falsa, qualquer resultado será aceitável, pois você partiu de algo falso.
Se você partiu de uma proposição P verdadeira e chegou a uma proposição Q verdadeira, então isso também é aceitável. O que você não pode é partir de uma proposição P verdadeira e chegar a uma proposição Q falsa, que é o único caso onde a proposição se P então Q será falsa. Se colocarmos o condicional se, somente se, entre duas proposições P e Q, vamos obter uma nova proposição. Essa nova proposição pode ser lida como P se, somente se Q, ou P é condição necessária e suficiente para Q, ou Q é condição necessária e suficiente para P. Vamos ver alguns exemplos. No exemplo A, a proposição P diz que 4 vezes 4 é igual a 16. Q diz que 5 vezes 5 é menor que 7 vezes 5. E a proposição P, se somente se Q, diz que 4 vezes 4 é igual a 16, se somente se 5 vezes 5 for menor que 7 vezes 5. No exemplo B, a proposição P diz que 1 mais 4 é igual a 8. Q diz que 7 vezes 3 é igual a 21. E a proposição P, se somente se Q, diz que 1 mais 4 é igual a 8, se somente se 7 vezes 3 é igual a 21. No exemplo C, a proposição P diz que 8 é menor que 3. Q diz que 5 vezes 3 é igual a 7 vezes 5, e a proposição P, se somente se Q, diz que 8 é menor que 3, se somente se 3 vezes 5 foi igual a 5 vezes 7. Para a gente encontrar os valores lógicos da proposição P, se somente se Q, ou seja, saber se é verdadeira ou falsa, vamos considerar o postulado. O condicional se somente se é verdadeiro somente quando P e Q são ambas verdadeiras, ou ambas falsas. Se isso não acontecer, o condicional se somente se é falso. Vejamos a tabela verdade da proposição P, se somente se Q, que resume esse postulado. Com base nisso, vamos julgar nossos exemplos. No exemplo A, a proposição P é verdadeira. Q também é verdadeira. Logo, a proposição P, se somente se Q, também será verdadeira. No exemplo B, a proposição P é falsa e Q é verdadeira. Mas por P ser falsa, então a proposição P, se somente se Q, também será falsa. Por fim, no exemplo C, a proposição P é falsa e Q também é falsa. 5 vezes 3 dá 15 e 7 vezes 5 dá 35, logo não são iguais. Como P e Q são falsas, então a proposição P, se somente se Q, será verdadeira. Com isso, encerramos por aqui a primeira parte da nossa aula sobre noções de lógica. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.